Pode ser, meu irmão? Tudo na paz? Gente, volta com mais um vídeo para vocês. Ficamos um tempo aí sem postar vídeos, estava trabalhando, muita correria, não conseguia postar e não queria gravar um vídeo de qualquer jeito, porque eu gosto de fazer as coisas direito, mas já retornamos à nossa programação normal com o personagem top de hoje, Samuel, o brabo profeta, juiz e sacerdote de Israel. Brabíssimo Samuel. Vamos conhecer toda a história dele hoje, toda não, né? Alguns pontos importantes e navegar por ela, descobrindo umas curiosidades, alguns pontos interessantes que pouca gente conhece, beleza? Mas antes, se inscreve no nosso canal para tu não perder essa série absurda. Se tu tá pegando essa série agora, não sabe do que a gente tá falando, a gente tá numa série doida demais, chamada Maratona dos Avivados, onde eu tô falando sobre os caras mais avivados da Bíblia, baseado um pouquinho em uma inspiração na revista desse trimestre da CPAD, da Assembleia de Deus. Se você não viu os outros vídeos, aqui na descrição tem um link com a playlist completa de todos os vídeos que já foram feitos até agora, vídeo a beça. Já estamos ficando bom. E hoje vai ser Samuel, então simbora conhecer a história dele, porque é boa demais. Vamos lá. Origem de Samuel. A origem de Samuel já começa desde o nascimento com mitagem, então o negócio é bom. Olha só, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedei. 1 Samuel, no caso Samuel 1:20. O que acontece? Vamos entender. Como sempre, temos um caso de esterilidade. Como eu falei antigamente, era muito comum que as mulheres fossem estéreis devido a algumas circunstâncias sanitárias da época. Muitas mulheres nasceram estéreis. Hoje, as mulheres são estéreis devido às questões de tecnologia. Ondas de rádio, radiação que a gente sofre, onda estéreo, todo mundo ficou estéreo. Mas enfim, isso não veio ao caso. Antigamente acontecia demais isso também. Só que Ana era uma mulher estéril diferenciada também, assim como as outras. Por quê? Ela era esposa de Eucana, que era o marido dela, o bravo, e eles tinham uma outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filho, e Ana não tinha. Só que Eucana gostava mais de Ana do que de Penina. Só que Penina tinha filho, Ana não. Aí ficava aquele climão em casa. Tu imagina a mesa, o jantar de família dessa galera. Pô, tá Penina e os filhos dela sentados de um lado e Ana sozinha sentada de outro. É feião, cara, feião. Antigamente, não ter filho era sinal de maldição, porque filho e sempre foi, graças a Deus, uma bênção. Ou seja, não ter filho era sinal que tua casa estava amaldiçoada, tinha um problema lá. Então Ana era tida como uma mulher praticamente ruim, desvalida. Ana não tinha nada em comparação a Penina. Ela podia ter tudo o que quisesse, mas filhos ela não tinha. E esse era o grande ponto. Tanto é que Eucana chega a falar para ela, não sou eu suficiente para você mais do que 1000 filhos, não sou marido suficiente para você. Só que Ana queria mais, ela queria um filho, que é nada mais do que a representação do amor deles. Então, ela orou e ela chegou ao ponto, ela ia ao templo todo ano, ela chegou ao ponto de estar no pátio do templo orando, e ela orava de um jeito já tão, como é que eu posso dizer, tão calamitoso que ela estava no estado dela, que ela murmurava, ela só mexia os lábios. E Eli, o sacerdote da época, eu vou falar dele daqui a pouco, estava meio desligado, passou essa pessoa que ela estava bêbada, e criticou ela, você tá bêbada e tal. Aí ela, não tô bêbada não, é que eu quero ter um filho, então eu tô aqui orando. Aí, não, ela nem falou que queria ter um filho, ela só falou que tava orando. Aí ele falou pra ela, ó, vai embora que Deus já te concedeu. Ele nem sabia o que tava falando. Não foi Eli que realizou esse milagre não, tá? Tem gente que acha que foi Eli, mas não foi. Foi a fé de Ana mesmo que concedeu o milagre pra ela. Um tempo depois, ela engravidou e nasceu Samuel. Só que para Samuel nascer, ela fez um voto. Esse voto que foi a diferença. Ela falou o seguinte para Deus, olha só. Deus, se tu me der o filho, eu te devolvo. Negócio esquisito, né? Deus dá e não devolve. Não, mas ela entregou Samuel assim que ele desmamasse para ficar na obra. Aí que rola uma das paradas famosas da Bíblia, que é o chamado de Samuel, que como a Bíblia tem que ser diferenciado. Não foi um chamado qualquer. Não chegou um cara, bateu na porta dele e vamos ali fazer uma coisa. Não. Tem que ser diferente, Rolou o seguinte, vamos lá, vamos ler o texto. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E esse respondeu, eis-me aqui. Viu a voz de Deus como é que foi, né? Samuel, fiz. Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli
e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou. Isso rolou uma vez. Vamos entender aqui. Ana deu o moleque lá pra ficar no templo, pra ele viver no templo, ele viver da obra, pra ele ser sacerdote, viver lá e ficar com Deus. Esse foi o acordo de Ana com Deus. Aí, o menino chegava criança, sei lá, 5, 6 anos, 8 anos, sei lá quanto anos desmamava na época. Onde é que o menino tinha poucos anos de idade? Acho que era, se não me engano, era 7, 8 anos que ele tinha quando ele foi pro templo. Moleque, criança mesmo, criança. Ele tava lá dormindo. Daqui a pouco acorda Samuel, alguém chama ele, imagina, durante a noite, de noite, todo mundo escuro, todo mundo dormindo. Alguém chama ele. Ele pensa que é quem? Ele vai lá, corre no quarto dele, ele tá me chamando? Ele, não tô te chamando. Eu ficaria com medo. Eu. No mínimo com medo. Beleza, mas voltei pro quarto. Rola a segunda vez. Outra vez uma voz. Samuel, tal. Voz de Deus. Aí, ele vai de novo falar com Eli. Fala, Eli, tá me chamando? Veja-me aqui. Ele, não tô te chamando, não. Pião, vamos ser sinceros. Daria um medinho, não daria não. Vamos ser sinceros, tu tá dormindo, tem uma voz te chamando. É igual a história de Moisés lá com a sarça, irmão. Tem uma sarça falando, rapaz, vou saber o que é. Só que avivado é diferente. Avivado faz as paradas diferentes, Samuel não ficou com medo. Aí, acontece de novo e ele fala pra ele, olha só, se rolar outra vez, faz o seguinte, fala, eis-me aqui, Senhor, que é o Senhor que tá te chamando. Samuel de boa, Samuel não sabia nada de Deus, sabia nada, não tinha feito teologia ainda. Foi pro quarto, o Senhor chamou de novo Samuel, ele falou, eis-me aqui, Senhor, e Deus falou com ele, uma criança. E Deus não fala qualquer coisa não, tá? Deus falou umas paradas braba que ia fazer com ele. Por quê? Vamos retroceder a história para vocês conhecerem um pouquinho desse outro personagem que é Eli. Eli era o sacerdote na época, e não sei se vocês sabem, eu dei um salto na história, nosso último personagem foi Ruth, né? Mas antes dele veio Josué, antes dela veio Josué. E Josué, ele iniciou um novo sistema de liderança em Israel, que foi o sistema dos juízes. Acho que todo mundo conhece, Sansão, Gideão, Débora, Otonoel, e mais uma galera aí. Os juízes eram tipo uns reis de Israel, tipo uns líderes, que quando Israel mais precisava, Deus levantava um cara brabo para libertar o povo. Uma mulher, como foi o caso de Débora, uma mulher braba para libertar o povo e governar o povo por um período para ver se o povo se corrigia. Acabava que o povo se perdia de novo, pecava de novo e toda hora tinha enfim, ficou esse ciclo assim, livro de juízes todo ali. Quando começa o livro de Samuel, Eli era o juiz da época. Ele tinha se levantado como juiz, ele era sacerdote e juiz, eram as duas funções. Por isso que Samuel depois passa a cumprir as duas funções também. E ele que estava julgando o povo, ele que estava meio que liderando o povo. Só que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a gente vai ver que a galera tem um problema de paternidade na Bíblia, vamos ser sinceros, a galera tem um problema de paternidade. Porque os pais têm dificuldade de educar os filhos. Esse problema é bíblico, tá ligado? Isso não é de hoje não, isso é bíblico. Esses moleques, Ofni e Finéias, cara, os meninos era do balacobaco. Os meninos não faziam coisa boa, não. Eles iam pra dentro do templo pra levar a menina lá pra dentro, lá pra fazer coisa que não pode. Coisas que não podia fazer nem fora do templo, eles faziam dentro do templo. Você tá entendendo como é que é doido isso? Já era pecado se fosse fora. Você imagina dentro do templo, que é um lugar santo. Os caras pegavam as oferendas e tiravam a parte maior para eles. Porque, não sei se vocês lembram da história dos levitas lá. Eu comentei, se não me engano, foi com Moisés ou com Josué. Os levitas tinham direito a uma parte das ofertas, era os 10%, era o dízimo, né? Que a gente conhece hoje, porque eles não tinham terra, não tinham como plantar, então não tinham como se alimentar. Os caras não, eles não pegavam só os 10% que competiam, eles pegavam mais coisa ainda. A Bíblia vai dizer que eles vão lá no caldeirão, né? Que é onde faziam os sacrifícios das coisas, eles pegavam a concha lá e pegavam as melhores partes das oferendas e tiravam para eles. O moleque era brabo de ruim. E ele era aquele pai que falava assim, menino, não faça isso, vou te colocar de castigo, sabe esse tipo de pai? Não era aquele pai, se fosse meu pai e minha mãe, desceria o cajado, mas não, esses meninos antigos não tinha isso, não tinha Havaiana na época, ele não conseguiu resolver. Aí a casa de Eli tava uma bagunça espiritualmente. Aí Deus chega para Samuel e fala assim, ó, vou mexer, vou matar uma galera, vou resolver esse problema, vou limpar essa sujeira. Só que quando Deus limpa, peão, Deus limpa direito. E Deus começa a tirar as paradas. Então, rola o seguinte,
a perda da arca. É aqui que rola. Vamos lá, vamos entender. Mas deu ao menino o nome de Icabod, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, 21, 22. Vamos lá, vamos voltar na história para a gente entender. Rolou esse negócio com Samuel lá, Samuel enganja nos trabalhos de sacerdote, parada toda, tá lá de boa trabalhando. E estoura uma guerra em Israel. Filisteu, como assim? Filisteu sempre atacando Israel. Filisteu ataca Israel. Aí o que acontece? Vão pra guerra. Quem vai pra guerra? Os brabos, Ofni e Finéias. O que eles fazem? Pega a arca, vamos com a arca. Leva a arca pro meio da guerra, porque a arca representava a presença de Deus. Eu falei disso aqui no vídeo de Josué. Quando a arca chegava no arraial de Israel, era motivo de festa. O povo vencia a guerra, porque a presença de Deus estava com eles. Aquilo ali representava Deus. Só que, peão, a arca sendo carregada impropriamente, ela nada mais é do que um instrumento vazio. E foi isso que ela se tornou ali naquele momento. A arca foi para o meio do povo, a galera de Israel já tudo começou a bradar, então os filisteus ficaram com medo. Só que os caras falaram assim, pô, já estamos aqui, vamos morrer de uma vez, né? E os caras continuaram lutando. Só que Israel não venceu, não estava vencendo. E os filisteus pensaram assim, ué, os caras estão com a arca, os caras estão aí e não estão ganhando a gente, tem alguma coisa errada, acho que a arca está desligada, vão matar todo mundo. Os filisteus vêm, matam todo mundo, mata Ofni e Finéias, pega a arca, leva a arca embora e dá ruim em Israel. Nessa hora, a esposa de Ofni, não lembro de qual dos dois é agora, eu sempre confundo os dois, vou ser sincero, a esposa de um deles estava grávida. Quando ela recebe a notícia que o marido dela morreu e que levaram a arca, a mulher entra em trabalho de parto, o filho nasce e ela bota o nome do filho nesse texto aqui, ó. E acabou, foi-se a glória de Deus ou foi-se a glória de Israel. Olha o quão pesado foi. Cara, simplesmente Israel perdeu o símbolo que eles tinham da glória. Era como se Deus literalmente tivesse saído de Israel. Porque a arca representava a presença de Deus. Por mais que eles se desviassem, a arca estava lá. Estava lá protegida, estava lá de boa, a arca estava lá. Então, tipo assim, Deus está aqui. Mesmo que eles não quisessem, eles estavam se desviando. O período de juízes foi todo assim. Desviava, voltava, desviava, voltava, desviava, voltava. Só que a arca estava lá ainda. Agora não. A arca foi embora. E aí, o que acontece? É brabo, tá? É brabo. Mas olha só, isso não passa impune não, tá? Muita gente se pergunta como é que os filisteus... Pensa aqui comigo aqui. Curiosidade bíblica. Como é que os filisteus levaram a arca se só quem podia tocar na arca eram os levitas? Uma classe específica dos levitas, não qualquer levita. Como é que eles levaram? É pra tu ver como é que o negócio estava desligado. A arca estava desligada. A arca estava desligada. O Deus já tinha saído da arca há muito tempo. Não estava mais na arca ali, não. Você tá entendendo? Então Deus permitiu. Foi tudo permissão de Deus. Porque as coisas só rolavam porque Deus permitia. Quem tocasse na arca morria porque Deus permitia. Igual foi lá com Uzá na história de Davi que eu vou contar no próximo vídeo. Uzá tocou, morreu porque Deus permitiu. Então as paradas rolavam porque Deus permitia. Só que levar pode. Levar a arca até pode. Só que tem consequência. A consequência é legalzinha, tá? Vamos lá. Olha só. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdote se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Eu tô rindo porque, cara, deve ser muito engraçado isso aqui, cara. Os caras simplesmente pegaram a arca, representando a presença de Deus, era Deus ali. Colocaram no mesmo lugar que ficava o Deus deles, o suposto Deus dele, que ele tinha uma estátua para representar. Deus era só uma arca, não era nem estátua, não era estátua de Deus ali não, era só uma arca, tá? Que tinha umas paradas guardadas dentro. Tinha uma estátua ali, os caras deixaram ela, foram dormir. Quando chegaram de manhã, a estátua caiu. A estátua estava com o rosto pro chão. Tem noção? A estátua caiu. E não foi ninguém que empurrou, não. Foi a presença. Foi a presença de Deus que derrubou. Cara, olha que top, cara. Chega até a ficar arrepiado. Sério mesmo, sério mesmo. Eu tô falando, tentando ser zoeira aqui, mas o negócio é bom. A presença de Deus derrubou a estátua. E o negócio é tão doido que eles levantam a arca de novo. A estátua de Dagon de novo. Beleza, colocaram no lugar, pá. Foram dormir de novo. No outro dia, tava de novo a estátua de Dagon caída. Aí os caras começam a ficar meio doidos. Tipo assim, tem alguma coisa rolando diferente aí.
Só que, não é só isso não, não é só isso, pensa que essa estatuazinha caindo. Deus manda umas pragas sinistras, manda umas pragas, tipo faraó, Egito, essas paradas. Tem chuva de fogo, tem um montão de coisa lá, mas a pior praga de Deus, sabe qual foi? Eles tiveram uma crise, uma epidemia de furúnculos e hemorroidas. Olha que negócio humilhante, que negócio depreciante que é. Os caras não conseguiam cavalgar, sabe? Um troço totalmente incapacitante. E chegou um momento que os caras falaram assim, ó, é o seguinte, tem alguma coisa errada desde que essa arca chegou aqui. Os caras chamaram os adivinhos dele lá, os sacerdotes deles lá. Falaram, ó, vamos resolver isso aqui. Aí os caras falaram, vamos fazer o seguinte, olha a ideia dos caras. Pega uma vaca lá que acabou de ter o filhote, acabou de ter o bezerro. Pega essa vaca, coloca, se não me engano, pegaram 2 vacas, coloca numa carroça, bota a arca em cima da carroça e manda a vaca embora, mas deixa o bezerro dela preso lá no pasto lá, deixa preso lá. E manda a vaca embora. Se a vaca for em direção a Israel retinho, é porque o problema era a arca. Mas se a vaca voltar pro celeiro lá onde está o filhote dela, é porque não é a arca. Os caras fizeram a carroça, pá, botaram a arca em cima, botaram a vaca lá, tiraram a vaca, separaram a mãe do filho lá, botaram a vaca e mandaram a vaca embora. A vaca foi reta, foi embora, nunca mais voltou. Entende isso aqui? É animalesticamente um instinto animal da vaca retornar para o seu filho. Na verdade, toda mãe, né, do mundo animal tem esse instinto de ir atrás do filhote. Ela acabou de ter a cria, ela sabe que tem que amamentar. Instintivamente, ela vai voltar para a cria. Só que, peão, ela estava levando nas costas a arca. Era a presença de Deus. É a presença sobrepõe qualquer instinto animal que ela tivesse. Então a vaca passou a ter um novo instinto. Qual foi o instinto que ela teve? Levar a presença de volta para Israel. Olha isso, que top, cara. Como é que Deus constrói as paradas? As vacas vão, chega lá, deixa na casa de um rapaz lá, que eu esqueci o nome agora. Não lembro o nome do cara que deixará a arca. Deixa lá, e a arca fica lá por um tempo. Só Davi, depois que recupera. No próximo vídeo de Davi a gente vai completar a história da arca, porque realmente Samuel não vai atrás, nem Saul vai atrás da arca, depois só Davi. Mas enfim, seguindo a história de Samuel, depois que tudo isso rola, Samuel junta com a galera, ele consegue fazer um grande avivamento no povo, ele consegue liderar o povo espiritualmente e se torna o grande líder que ele nasceu para ser. Profeta, sacerdote, juiz brabíssimo, o Samuel. Só que ele é velho, Pio. Ele é limitado, não tem como. Não é Matusalém, não tinha mais Matusalém na época. 70, 80 anos, tava morrendo já, o negócio já era diferente. Então, o que rola? Ele tem filho, Samuel tem filho, casou normal, tá? Casou normal, tem filho. Só que os filhos dele, problemas de paternidade de novo, os filhos dele não seguiam. Os israelitas lá chegam pra ele e falam assim, ó, acho que tá aqui no texto, peraí, vamos lá. Ah, isso aí, ó. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Chega pra Samuel e manda real, ô peão, tu tá velho. Chega, se aposenta. Teus filhos não são bons, a gente não quer teus filhos, a gente não quer isso aqui não, a gente quer um rei. Todas as nações têm rei, menos a gente, então a gente quer um rei. Só que Samuel fica meio triste, porque eles falam que é um rei que nos governe, como se Samuel nunca tivesse governado. Aí Samuel vai falar com Deus. Deus chega para ele e fala assim, ó, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Porque quem governava Israel era Deus. Então eu já tinha falado isso com eles lá no deserto. Eles não teriam rei, o rei deles seria Deus. E os caras pedem um rei, eles estão não só negando a Samuel, mas estão negando a Deus diretamente, tá ligado? Então foi um bagulho pesado. Aí os caras pegam, junta lá, vê quem é o grande escolhido, escolhem Saul, resolvem escolher Saul, cara, bonitão, altão, fortão, tinha postura de rei, tinha pose de rei, escolhem Saul. Saul é o ungido rei de Israel, rola umas paradas lá, uma história, mas não é nada tão relevante assim, tá tudo ali em 1 Samuel do 8, se não me engano, 9 e 10. Mas Saul é limitado e rola o pecado de Saul. Daqui pra frente, Samuel começa a ficar um pouco mais coadjuvante na história ali do livro dele, que o livro tem o nome dele, mas a história dele termina praticamente aqui. Se eu vou contar esse pedacinho do pecado de Saul, praticamente termina a história de Samuel, já enganja na história de Davi, que vai ser o próximo vídeo. Saul faz o seguinte, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel,
colocando-se no caminho de Israel quando saiu do Egito. Deus chega para Saul e fala assim, ó, mata todo mundo de Amaleque. Todos os amalequitas têm que morrer, não deixa sobrar nem criança, quero ninguém. Tem que extinguir os amalequitas. O objetivo era extinção. Por quê? Eles perturbaram Israel quando eles estavam no deserto. E aquilo foi covardia, tá ligado? Porque a galera tava vindo no deserto cansado, suado, sofrido, os caras atacando. Então era covardia. Então Deus mandou, mata todo mundo, extinção. Aí Saul vai lá, mata uns, mata outros, mata mais outros. E olha assim e pensa, poxa, tem coisa boa aqui. Tem vaca, tem boi. Deus fala para tipo Jericó, tá ligado? Pega nada. Só mata e vai embora. Tem boi, tem vaca, tem um monte de parada boa aqui. Levou os boi, vaca, uns bichos lá. Pegou o rei dos amalequitas e levou prisioneiro. Não era fazer prisioneiro, era pra matar, ele levou prisioneiro. Levou, deixou lá, todo mundo festejando, provavelmente fazendo churrasco com as vacas que eles pegaram e tal. Todo mundo de boa. Daqui a pouco chega Samuel. Boa, dá lá com a bengala dele, já tava velho, como eu falei. Chega lá, daqui a pouco ele... que negócio, que barulho é esse de animal que eu tô ouvindo? Ele fala assim mesmo, que mugido é esse que... Se eu não me acho que é mugido mesmo que ele fala. Algumas traduções falam outra coisa. Que mugido é esse que eu tô ouvindo? Não, os animais aí não. Pera aí, vou lá ver. Samuel vai ver. Aí Samuel descobre que Saul não matou todo mundo. Acha o rei, acha os bichos, acha tudo. Samuel fica boladão. Samuel mesmo mata o rei dos amalequitas. E dá uma bronca em Saul. Só que, tipo assim, ele dá uma bronca e meio que perdoa. Vai embora. Aí Deus chega pra Samuel e fala assim, ô Samuel, até quando tu vai ficar protegendo Saul? Já rejeitei Saul já. Pega o negócio aí e vai ungir Davi. Acabou de Saul, acabou Saul. Saul pecou, acabou. Porque Deus mandou matar todo mundo, não matou todo mundo, acabou. Esse é o fim da história de Saul, ali como rei, e praticamente o finzinho da história de Samuel, que Samuel durou muito pouco na história dele, depois vocês vão ver semana que vem não. Hoje é terça-feira, quinta-feira, Salvício de Davi, aí a gente continua essa história e continua agora a história de Samuel, mais um pedacinho engancha na história de Davi, beleza? É isso, muito obrigado por estar assistindo aqui, se você gostou, like aí o vídeo e se inscreve para tu não perder o próximo vídeo de Davi que tá vindo, vai ser top demais, eu prometo. Muito obrigado e fica na paz!